Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, com a paz do nosso Senhor. Você é bem-vindo ao estudo da lição número 6, o Ministério de Pedro. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos reunidos, buscando a Tua bênção, buscando esta comunhão contigo através do estudo da Tua palavra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento ao abrirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Pedro. O verso áureo: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos 10, verso 34 e 35. Com a partida de Paulo para a cidade de Tarso, Pedro se tornou novamente o personagem principal na narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos sobre o início da igreja cristã. Pedro é retratado como tendo um ministério itinerante em toda a Judeia e nas regiões circunvizinhas. O livro de Atos dos Apóstolos relata duas breves histórias de milagres e curas, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, Dorcas, seguidas pela história da conversão de Cornélio, em Atos capítulo 10. A conversão dos gentios era a questão mais controversa na igreja primitiva. Assim como na igreja primitiva a evangelização dos gentios era um desafio para a igreja, assim também no início da igreja adventista, a evangelização dos negros tornou-se um desafio. Os desafios de Deus sempre existem. Quando no início da igreja adventista, Tiago Edson White, o filho mais novo de Ellen White, foi movido pelo Espírito Santo para iniciar esse ministério de evangelização dos negros do sul dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro adventista a trabalhar em prol dos negros. Ele construiu um navio chamado Morning Star, a Estrela da Manhã, em 1894. Recrutou um grupo de colportores para que viajassem com ele pelo rio Mississippi, vendendo pequenos livros de sua autoria a fim de pagar as despesas. Eles estabeleceram 50 escolas para os negros ao longo do rio Yazoo. Na parte de domingo, em Lida e Jope, Pedro estava visitando as comunidades cristãs ao longo da região costeira da Judéia. Seu propósito provavelmente era lhes dar instrução doutrinária, mas Deus o usou poderosamente para fazer milagres semelhantes aos que Jesus Cristo realizou no seu ministério. Convido você para abrir a Bíblia em Atos capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 32 até o verso 35. Atos capítulo 9 e os versos 32 até o verso 35. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Este milagre que Deus operou através de Pedro é muito semelhante ao milagre que também Deus operou através de Jesus Cristo, que está relatado lá em Lucas capítulo 5, versos 17 a 26. Jesus Cristo não operava milagres porque ele era Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, não fez uso dos seus poderes divinos. Ele viveu como homem na dependência de Deus. Por isso, Jesus Cristo foi usado pelo Espírito Santo para realizar os milagres, porque Jesus vivia em comunhão com Deus e vivia na dependência de Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Assim também Pedro vivia em comunhão com Deus e Deus pôde usá-lo, manifestar o seu poder para a honra e glória de Deus. Vamos abrir a Bíblia agora em Atos capítulo 9 e os versos 36 em diante. Atos capítulo 9 e os versos 36 em diante. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto.
E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi ter com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, o curtidor. Queridos, há pessoas que fazem diferença. Há pessoas que precisam ser ressuscitadas porque as pessoas precisam delas. Elas fazem muita falta. Este é o caso de Tabita, que traduzido é Dorcas. Ela vivia uma vida de caridade. Ela tinha um ministério chamado Ministério da Caridade. Ela vivia fazendo roupas e fazendo bem para todas as pessoas necessitadas. Era uma cristã muito querida na sua vizinhança por causa das suas obras de caridade. A história da sua ressurreição também se assemelha a um milagre realizado por Jesus Cristo na ressurreição da filha de Jairo, relatado lá em Lucas capítulo 8, versos 41, 42, 49 a 56. Pedro testemunhou este milagre da ressurreição da filha de Jairo e agora, seguindo o modelo de Jesus Cristo, ele fez o mesmo. Pediu a todos que saíssem da sala e então ajoelhou-se e orou. Depois disso, ele chamou: Tabita, levanta-te. Queridos, os apóstolos realizaram muitos milagres. As semelhanças com os milagres de Jesus está no fato de que eles não faziam milagres por nenhum poder que existia dentro deles. O poder não estava dentro de Pedro, o poder estava fora, ele vinha de Jesus Cristo. Jesus Cristo realizou milagres pelo poder do Deus Pai e pela manifestação do Espírito Santo nele. Pedro realizou milagres pelo poder de Jesus Cristo através do Espírito Santo se manifestando em Pedro. Sempre o poder vem de fora. Muitos dizem que a fé baseada no milagre não é uma fé verdadeira. Você pode observar que através do livro de Atos, você percebe que Lucas teria discordado deste pensamento, desta insinuação moderna de que a fé baseada em milagres não é verdadeira. Deus usava sim os milagres para fortalecer a fé, para aumentar a fé deles. Deus usou muitos milagres. Durante os 40 anos do povo de Israel no deserto, Deus usou milagres para fazer com que eles acreditassem e confiassem em Deus. No Novo Testamento, no início da igreja cristã, Deus usou também muitos milagres, primeiramente através de Jesus Cristo, depois através dos apóstolos, e Deus ainda realiza milagres hoje, na minha vida, na sua vida, para trazer glória para o nome dele. Nossa frágil fé, queridos, precisa sim de milagres. Nós não podemos fundamentar nossa fé unicamente em milagres, mas ninguém pode negar que os milagres ajudam a fortalecer a tua e a minha fé. Assim como naquele tempo, hoje ainda nossa sociedade, nossa igreja tem muitas pessoas solitárias que precisam de ajuda, doentes que necessitam da cura, pessoas abandonadas, sem casa, sem teto, sem refeições, que precisam ser alimentadas, precisam ser vestidas, pessoas divorciadas que precisam de ajuda nas suas aflições, jovens viciados em entorpecentes que precisam ser ajudados para abandonar o vício. Existe ainda hoje o Ministério da Caridade. É exatamente por causa do Ministério da Caridade que Madre Teresa de Calcutá ficou conhecida no mundo todo. Deus precisa ainda de mãos ajudadoras. Você está sendo desafiado por Deus para desenvolver esse Ministério da Caridade, o Ministério da Assistência aos necessitados. Sejam as pessoas carentes dentro da igreja, fora da igreja, aqueles que vivem debaixo das pontes, aqueles que não têm nem sequer comida para comer, nem roupa para vestir. Deus quer operar por nosso intermédio. Deus quer que vivamos na dependência dele. E toda boa obra, toda caridade, todo milagre, eles serão usados por Deus para atrair almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, na casa de Cornélio, em Jope, Pedro se hospedou na casa de Simão,
cuja profissão era curtidor. Enquanto isso, na cidade de Cesareia, cerca de 40 quilômetros de Jope, vivia um centurião romano chamado Cornélio. Abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versos 1 até o verso 8. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Você percebe que na vida de Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, a vida dela era uma vida recheada de boas obras de caridade. E aqui em Atos capítulo 10, Deus começa descrevendo Cornélio, este homem gentio, este homem romano, que não pertencia ao judaísmo, que não pertencia ao cristianismo, mas ele era devoto a Deus e ele orava e ele fazia muitas esmolas ao povo. Por que é que Lucas foi movido pelo Espírito Santo para dar estes detalhes da caridade das boas obras de Dorcas e da caridade das boas obras de Cornélio? Queridos, as boas obras na vida de um membro da igreja ou as boas obras na vida de uma pessoa que não é membro da igreja são evidências de que o Espírito Santo está agindo na vida daquela pessoa. E no verso 3 diz: este, Cornélio, quase à hora 9 do dia, às 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você está percebendo, meu querido irmão, o que é que Deus está tentando ensinar para mim e para você? As nossas esmolas, as nossas boas ações de caridade, de assistência ao necessitado, o tempo que você gasta, o dinheiro que você gasta, a comida que você dá, a roupa que você dá, tudo isto é anotado no céu. Nada passa desapercebido diante de Deus. E o verso 5 diz: agora, pois, envia homens a Jope e mande chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Um ponto que nos chama a atenção aqui é o princípio de que Deus prefere trabalhar através da sua igreja. Deus poderia ter muito bem enviado um anjo para Cornélio e ter falado para Cornélio acerca do Evangelho, mas Deus prefere usar seres humanos. Deus pretende evangelizar o mundo, evangelizar as pessoas usando seres humanos, pecadores, convertidos, arrependidos como você. Ele nos envia de casa em casa. Ele quer que você abra a Bíblia para as pessoas, estude a Bíblia com as pessoas. Ele pode curar as pessoas sem você, mas ele prefere curar as pessoas através de você, usando as tuas mãos para que estas mãos se estendam sobre os doentes e eles sejam curados. Deus escolheu fazer a obra da salvação usando seres humanos. Deus escolheu nos salvar enviando o seu Filho amado ao mundo. Ele se tornou homem, ele se tornou um de nós. Ele nos salva através de um ser humano chamado Jesus Cristo. Ele também quer salvar aqueles que vivem ao seu redor, usando tua voz, tua boca, teus bens, teu dinheiro. E este é um privilégio que ele nos dá. Aqui em Atos capítulo 10, nós temos 2 visões. Primeiramente foi a visão que Deus deu para Cornélio. Depois a visão que Deus deu para Pedro. Agora vamos ler Atos capítulo 10 e os versos 9 em diante. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, ou seja, era meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda.
E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Deus deu uma visão para Pedro porque era muito necessário que Pedro entendesse que chegara o tempo de pregar o evangelho para os gentios. De maneira alguma Pedro entraria na casa de um gentio. Até esse momento, nenhum dos discípulos pregara o evangelho aos gentios. Em seu pensamento, o muro de separação posto abaixo pela morte de Cristo, ainda existia esse muro de separação, e seus trabalhos estavam se limitando aos judeus, pois tinham considerado que os gentios estavam excluídos das bênçãos do Evangelho. O Senhor Jesus, então, estava tentando ensinar para Pedro a extensão universal do reino de Deus. É importante, queridos, entender que a visão dada para Pedro, embora estivesse mostrando animais imundos dentro do lençol, e a ordem de Deus foi mata e come, mas a visão de Deus não era sobre comida. Aqueles animais imundos estavam ali representando pessoas. Entretanto, Deus usou a visão não para remover a distinção que existia entre animais puros e animais imundos, mas para ensinar o apóstolo Pedro sobre a extensão universal do Evangelho de nosso Senhor Jesus. O propósito explícito da visão era quebrar a resistência de Pedro, esse preconceito dos judeus contra os gentios. Pedro pensava que se ele entrasse na casa de Cornélio e se associasse a ele, seria contaminado e, portanto, não poderia adorar no templo nem comparecer à presença de Deus. Os judeus do primeiro século normalmente não se associavam com gentios incircuncisos. O problema estava com a teologia judaica contemporânea, que excluía os gentios do povo de Israel, embora isso representasse uma perversão do propósito da existência de Israel como nação, que era levar o evangelho de Jesus a todo o mundo. Agora vamos ler Atos capítulo 10 e os versos 17 em diante. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. De início Pedro não entendeu a visão, porque ele nunca tinha comido nada que fosse imundo. Com certeza, a visão dada por Deus para Pedro não era para anular aquela distinção que Deus mesmo fizera em Levíticos capítulo 11 sobre os animais puros e os animais imundos. Queridos, Deus queria salvar pessoas pelas quais Jesus morreu. E como os gentios eram considerados imundos para os judeus, eles tinham que entender que o evangelho agora estava aberto para salvar os gentios. Deus usou esta visão para convencer Pedro. Por isso, a melhor explicação, a melhor interpretação da visão é aquela dada pela própria Bíblia. A Bíblia não somente relata a visão de Pedro, mas também dá a interpretação, a partir do verso 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Percebem que agora a Bíblia está interpretando a visão? Pensando Pedro naquela visão, o Espírito Santo disse para Pedro: eis que 3 varões estão lá fora te buscando. E o verso 20: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. A forma como Deus deu a visão e a forma como o próprio Espírito Santo interpretou a visão é muito convincente. Pedro, eu enviei estas pessoas que você considera imundas, mas eu os enviei. E você não duvide, porque eles vieram aqui para te buscar, para que você vá até eles e entre na casa deles, sem medo, sem duvidar de nada. E agora o verso 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui?
E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Queridos, Pedro não teria conversado com estes homens gentios, e muito menos teria convidado para que eles entrassem na casa dele e dormissem ali. A visão dada por Deus já produzira efeito. Pedro entendeu sim a visão, que aqueles animais imundos representavam pessoas pelas quais Jesus morreu e que não podem ser consideradas imundas, porque o sangue de Jesus Cristo nos salva e nos perdoa a todos, judeus e gentios, não importa a raça, a tribo e a língua. E agora o verso 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. A casa de Cornélio estava cheia, repleta de pessoas. Cornélio era um homem de Deus, movido pelo Espírito Santo, e ele era missionário. Ele não guardou somente para ele as boas novas da salvação. Cornélio nasceu no reino de Deus como um missionário. É assim que acontece. Todos aqueles que aceitam a Cristo nascem no reino de Deus como um missionário. E agora o verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro não aceitou a adoração. Pedro levantou Cornélio e disse: não me adore, não faça isso. O verso 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aqueles que são de Deus não aceitam adoração. Aqueles que são de Deus não aceitam veneração. Não aceitam que alguém se ajoelhe diante deles. Não aceitam que alguém venha lhes beijar a mão. Queridos, Pedro era de Deus. Todo ser humano que aceita ser venerado, todo ser humano que aceita ser adorado, ele está cometendo uma blasfêmia. E agora o verso 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Verso 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Você está percebendo como o verso 28 explica corretamente a visão? Por que estou falando isso? Porque muitos usam esta visão para comer porco, para comer cobra, para comer tatu, para comer todo tipo de carne imunda. Queridos, Deus usou a visão para falar de pessoas e não de animais. E Pedro entendeu, por isso vejam a explicação que Pedro dá no verso 28. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Você não é imundo, eu não sou imundo, todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Todas as raças, todas as nações da terra foram compradas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? Verso 30 em diante. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Pedro entendeu, aleluia. É bom que você e eu também entendamos que aqui não está sendo falado de animais, mas de pessoas. Pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Nós deveremos alcançá-las com o evangelho da salvação. E no verso 38 Pedro diz: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Assim como Deus ungiu a Jesus Cristo, Deus ungiu a Pedro, Deus quer ungir a você e a mim, para que também, em nome de Jesus, falemos de Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo, tenhamos a virtude de Deus e façamos o bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus está conosco. Queridos, estes milagres, estas visões relatadas aqui em Atos capítulo 10, são visões para mexer conosco, para nos tirar da nossa zona de conforto, para fazer de mim e de você missionários de Jesus Cristo, colocando tudo o que temos e somos a serviço do Senhor Jesus Cristo. Na parte de terça-feira, o dom do Espírito. Convido você para ler agora Atos capítulo 10, o verso 39 em diante. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar de que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos. No juízo celestial, João capítulo 5, verso 22, diz que Deus o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar. Jesus Cristo foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Você sabe que o juízo dos mortos começou em 1844, o grande dia do juízo. E o juízo dos vivos vai começar a partir do decreto dominical. Mas Jesus Cristo é quem oficia o juízo celestial. E o verso 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Queridos, Deus postergou o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios até que Pedro e aqueles que vieram com ele, que eram 6 pessoas, 6 com Pedro eram 7 pessoas que vieram testemunhar de que realmente eles, os gentios, estavam sendo aceitos por Deus. Deus intencionalmente esperou até que Pedro e as 6 pessoas, os 6 irmãos que vieram com ele, chegassem para então derramar o Espírito Santo, para que eles fossem convencidos de que os gentios foram sim aceitos por Deus. Eles não deveriam ser considerados imundos, porque para Deus não há acepção de pessoas. Os gentios agora faziam parte do Israel espiritual de Deus. E o verso 46 diz, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro e os seus irmãos que ali estavam entenderam que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios da mesma forma como foi derramado sobre eles. As línguas que estavam sendo faladas por aqueles gentios na casa de Cornélio eram línguas inteligíveis, porque Pedro diz, eles receberam como nós o Espírito Santo. Não era uma manifestação diferente do Espírito Santo, mas era a mesma manifestação do Espírito Santo. Verso 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Queridos, na mente dos apóstolos, os gentios deveriam se tornar primeiramente judeus, se converterem primeiramente ao judaísmo, para depois se tornarem cristãos. Como eles estavam errados. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio pode ser considerado o Pentecostes dos gentios. Agora vamos ler Atos capítulo 11, verso 1 ao verso 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, vocês percebem, queridos, como a mente dos judeus, mesmo os convertidos, era uma mente fechada? Eles estavam repreendendo Pedro por ter entrado na casa de um gentio e comido com ele. Pedro teve que se esforçar para se explicar
por que ele entrou na casa de Cornélio. Por isso, capítulo 11, verso 5 em diante, Pedro explica: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos numa visão. Pedro relatou aqui a visão que teve no capítulo 10, onde Deus falou para ele não chamar de imundo aqueles que Deus purificou através do sangue de Jesus Cristo. E chama a nossa atenção o que está declarado no verso 12. Vejam o verso 12. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. Por que 6 irmãos? 6 com Pedro são 7. Queridos, este detalhe que está declarado no verso 12, ele é significativo. Na lei egípcia, que os judeus conheciam muito bem, eram necessárias 7 testemunhas para provar completamente um caso. Na lei romana, que eles também conheciam muito bem, eram necessários 7 selos para autenticar um documento que realmente fosse importante. Portanto, Pedro estava dizendo virtualmente: não estou discutindo com vocês, estou contando os fatos. E há 7 testemunhas destes fatos, o caso está provado. Atos capítulo 11 e o verso 17, Pedro fala claramente: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Deus deu para os gentios o mesmo dom de línguas estrangeiras que deu para os apóstolos em Atos capítulo 2. Verso 18: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Finalmente o Espírito Santo conseguira quebrar o preconceito na mente dos apóstolos e abrir a visão deles para a evangelização dos gentios. Queridos, o Evangelho derruba muros de separação. Há 30 anos, os índios Auca, no Equador, massacraram 5 jovens que procuravam conquistá-los para Jesus. Uma das viúvas, mais tarde, foi viver entre os índios Auca, junto com a sua filhinha de 3 anos de idade. Os índios Aucas acabaram se convertendo a Jesus e um dos assassinos tornou-se pastor e teve o privilégio de batizar aquela meninazinha cujo pai ele mesmo matou. Queridos, o Evangelho derruba barreiras e une famílias, une povos. Cornélio e a sua família são um exemplo vívido de que Deus tem filhos e filhas sinceros espalhados em Babilônia. E é em Babilônia que está a maioria dos filhos de Deus. É em Babilônia que está a grande multidão dos salvos que se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus quando o alto clamor for proclamado dizendo: sai dela, povo meu. Na parte de quarta-feira, a igreja em Antioquia, motivado pela conversão de Cornélio, Lucas interrompe brevemente o relato do ministério de Pedro para mostrar o progresso inicial do evangelho entre os gentios. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, vamos ler a partir do verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Lucas retrocede no tempo e ele então volta a falar de Estevão e a perseguição que surgiu da morte de Estevão. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com um propósito do coração. Porque ele, Barnabé, era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Antioquia é uma cidade que foi fundada no ano 300 a.C. e é uma cidade que cresceu muito. Tornou-se a 3ª cidade do Império Romano.
A maior cidade do Império Romano era Roma, depois Alexandria e a terceira cidade era Antioquia. Entra em cena novamente Barnabé, um homem de Deus. Barnabé quer dizer filho da consolação, e é exatamente o que Barnabé era, um consolador, um reconciliador. Foi ele quem introduziu Paulo para os apóstolos, quando todos corriam de Paulo, todos se esquivavam de Paulo. Foi Barnabé que pegou Paulo e introduziu para os apóstolos, falando bem de Paulo. Lembre-se também que foi Barnabé quem deu uma segunda oportunidade para Marcos. Marcos, o evangelista. Barnabé viajou para Tarso em busca de Paulo. Ali na cidade de Tarso, Paulo permaneceu 9 anos. Vejam a importância de Barnabé. Foi ele quem introduziu Paulo para os apóstolos em Jerusalém. Foi ele que buscou Paulo na cidade de Tarso, levando-o para Antioquia e colocando Paulo no centro da evangelização dos gentios. E foi ali que, pela primeira vez, os discípulos, os crentes em Jesus Cristo foram chamados de cristãos, porque eles dormiam e acordavam pensando em Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo. Eles tinham o mesmo linguajar de Jesus Cristo, eles exaltavam Jesus, o assunto deles era Jesus. Por isso foram chamados de cristãos. Será que nós podemos ser chamados de cristãos? Será que nós dormimos e acordamos pensando em Jesus Cristo? Será que no dia a dia, nas horas do trabalho, da escola, será que o assunto das nossas conversas é Jesus? Será que Jesus Cristo ocupa as nossas primeiras atenções? Barnabé não era apóstolo, Barnabé não era diácono, Barnabé era um leigo da igreja que se dispôs a realizar o trabalho que Deus tinha para ele. A causa de Deus não precisa só de diáconos, de anciãos e de pastores. A causa de Deus precisa de todos aqueles que foram comprados e salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Os ministros sozinhos não podem realizar a obra. Deus está chamando obreiros bíblicos, Deus está chamando homens e mulheres, médicos, advogados, enfermeiros, coportores, todos os membros consagrados da igreja, possuidores de talentos diferentes, que tenham conhecimento da palavra de Deus e que possuam o poder da sua graça, para que considerem as necessidades das cidades que ainda não foram convertidas. Trazendo Paulo para a cidade de Antioquia, a influência de Paulo cresceu e a influência de Barnabé diminuiu. Mas Barnabé estava feliz porque almas estavam sendo conquistadas para Jesus. Barnabé tinha o mesmo lema de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Na parte de quinta-feira, a perseguição de Herodes. Convido você para ler agora Atos capítulo 12, versos 1 a 4. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esse Herodes, mencionado aqui em Atos capítulo 12, era Herodes Agripa I, o neto de Herodes o Grande. Satanás sempre tem os seus agentes perseguindo o povo de Deus, e não será diferente. A história vai se repetir agora no tempo do fim. A igreja orou tanto por Tiago, irmão de João, como também por Pedro. Porém, Tiago foi decapitado e Pedro foi preso e depois foi libertado. Queridos, Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Nem sempre as respostas às nossas orações ocorrem da forma como nós esperamos. O apóstolo Pedro foi preso e entregue a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, cujo objetivo era vigiar o apóstolo Pedro. Uma escolta para cada uma das vigílias ou turnos da noite. Pedro tinha consigo 4 soldados ao mesmo tempo. Pedro estava acorrentado a 2 soldados, um de cada lado, e outros 2 soldados guardavam a porta. Essa extrema precaução certamente foi tomada para tentar evitar o que já tinha acontecido antes com Pedro e com João, quando eles foram libertados pelo anjo. Vamos ler o capítulo 12, versos 5 a 18.
Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que vê milagres acontecendo. Verso 6. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Queridos, que Deus é este que você adora? Que Deus é este que envia os anjos para nos protegerem? Que milagre é este operado por Deus através dos anjos? Queridos, estes anjos são agentes magníficos em poder para fazer com que as cadeias de ferro caiam, para fazer com que portas de ferro se abram. Os 2 soldados que estavam um de cada lado de Pedro estavam amarrados em Pedro, acorrentados em Pedro. Eles não viram nada. Os guardas que estavam na porta não viram nada. As portas se abriram miraculosamente e Pedro de repente se viu no meio da rua. Queridos, este é o Deus que nós adoramos. Os anjos de Deus são espíritos ministradores, enviados para trabalhar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os anjos de Deus estão a serviço seu e meu. A um apóstolo, Tiago, Deus permitiu que fosse decapitado. Ao outro apóstolo, Pedro, permitiu que fosse preso e não permitiu que fosse morto, porque ainda existia uma missão muito grande para Pedro. Deus tem uma missão para mim e para você. Enquanto Deus tem uma missão para nós, Deus nos conserva vivos para cumprirmos com a missão. O importante para nós nesta vida não é se nós vamos viver 40, 50 ou 80 anos. O importante, queridos, é se nós estamos cumprindo com a missão que Deus tem para nós. E agora vamos ver o verso 11 em diante. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Os irmãos estavam orando para que Deus libertasse Pedro, e na realidade eles não estavam acreditando que o anjo tinha libertado Pedro. O Rode estava confirmando: Pedro está lá fora. De tanta alegria, de tanta emoção, que ela esqueceu de abrir a porta. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Verso 17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Imaginem só, quando amanheceu o dia, Pedro não estava ali. Ali estavam os soldados, ali estavam as algemas de ferro, as portas de ferro estavam fechadas, mas Pedro não estava ali. Deus é o Deus do impossível. Eu posso descansar nas mãos deste Deus.
Para Abraão, os anjos apareceram com a promessa de bênçãos. Para Ló, os anjos apareceram em Sodoma e Gomorra, lá no portão da cidade. Para Elias, o anjo do Senhor apareceu no momento exato quando ele estava morrendo de fome. Para Eliseu, os anjos apareceram aos milhares com carros e cavaleiros de fogo cercando a pequena cidade em que estava cercado pelos seus inimigos. Para Daniel, os anjos apareceram na cova dos leões. Para Pedro, o anjo do Senhor apareceu para libertá-lo da prisão. Todas estas histórias incríveis revelam como os agentes invisíveis de Deus trabalham para socorrer os irmãos de Jesus. O pastor John Paton foi missionário nas Novas Hébridas e ele conta que os nativos eram muito hostis e começaram a ameaçá-los de morte. Uma noite os nativos cercaram a sede da missão com a intenção de queimá-la e matar a família do pastor John Paton. Oraram durante aquela noite inteira, uma noite repleta de terror. Eles suplicavam que Deus os protegesse. Quando amanheceu o dia, eles perceberam que os nativos tinham fugido. Agradeceram então a Deus pela libertação. Passou-se um ano e então o chefe da tribo se converteu a Jesus. E um dia John Paton perguntou para o chefe da tribo por que eles desistiram de queimar a missão e matar a sua família naquela noite. O chefe respondeu: quem eram todos aqueles soldados armados que cercavam a sua casa naquela noite? E o pastor John Paton disse: não havia nenhum homem comigo naquela noite, somente eu e a minha esposa. O chefe insistiu ter visto muitos homens de guarda, homens de grande porte, com trajes reluzentes com espadas desembainhadas. Quem eram estes guerreiros? Disse o chefe da tribo. John Paton disse: estes eram anjos magníficos em poder que foram enviados por Jesus Cristo para proteger os seus filhos. Um outro fato curioso ocorreu na área de São Patrício, nas Filipinas, onde não tínhamos nenhuma igreja adventista, nenhum membro. Mas um pouco antes de chegar um missionário naquele lugar, Deus preparou o caminho. Um senhor de 65 anos recebeu a visita de um anjo. O anjo visitou várias vezes este senhor de 65 anos e numa ocasião disse para ele: o senhor não deve fumar, o senhor não deve beber bebida alcoólica, o senhor deve guardar o sábado, o 7º dia da semana. O anjo continuou visitando este homem de 65 anos de idade e passou a estudar a Bíblia com ele. O homem ficou assustado com os ensinamentos do anjo, mas foi obedecendo. Tudo que o anjo lhe falava, ele obedecia. E um dia o anjo lhe disse: agora você está preparado para o batismo. Como? Onde? Perguntou ele. No rio, respondeu o anjo. Por quê? Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, disse o anjo. Surpreendido e um tanto incrédulo a respeito dessa estranha ordem do anjo, aquele homem de 65 anos concordou finalmente. Sempre obedecendo o que o anjo lhe dizia, ele desceu até o rio que corria ali perto. Alguns amigos da vila ouviram descer e entrar nas águas profundas e então puderam assistir o seu batismo. Somente ele via o anjo, e as pessoas viram quando ele foi segurado por mãos invisíveis e então foi mergulhado nas águas. Ao sair das águas profundas, aquele homem foi guiado pela mão do anjo até sair do rio. E ali na beira do rio, ele começou a contar tudo o que tinha aprendido do anjo. Em seguida, recebeu ordens do anjo de construir uma igreja. Ele não sabia como, mas o anjo dizia: eu vou ajudar. A igreja foi construída. Então recebeu ordens de pregar na igreja. Mas como? E o anjo outra vez disse: eu estarei ao seu lado. Na ocasião em que foi contada essa história, os adventistas do 7º dia tinham ali naquela região uma igreja organizada, 32 escolas cristãs de férias e 92 escolas sabatinas filiais. Queridos, agora no tempo do fim, quando se aproxima a angústia qual nunca houve, haverá cada vez maior e mais frequentes manifestações tanto dos anjos de Deus como dos anjos maus. Um anjo da guarda é designado para cada seguidor de Jesus. O agente pelo qual Deus protege o seu povo é apresentado nas palavras do salmista que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Salmos 34, verso 7. Disse Jesus, falando daqueles que nele creem: vejam, não desprezem algum destes pequeninos, porque eu lhes digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai. Mateus capítulo 18, verso 10. Os anjos designados para ministrarem os
filhos de Deus têm em todo o tempo acesso à presença de Deus. Você, meu querido irmão, tem um anjo de Deus que o protege, que o acompanha. Quando você e eu estamos a serviço de Deus, podemos ter a plena certeza de que os anjos de Deus estão ao nosso redor. E a missão de Deus vai se cumprir na nossa vida. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Que assim como Pedro, cumpramos com a missão de Deus em nossa vida. Enquanto vivermos, enquanto o nosso coração estiver batendo, é porque Deus tem algo para nós fazermos, tem almas para nós ganharmos, tem um povo para nós prepararmos para a volta de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que o anjo de Deus esteja com você e a sua família. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.